Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o conteúdo de equação exponencial, que vai ser uma abertura, uma porta de entrada para função exponencial, tá bom? Mas o que é uma equação exponencial? Equação todo mundo sabe, né, que é uma expressão matemática caracterizada pela presença de uma incógnita e de uma igualdade, como o nome equação sugere, né? Equação vem de equidade, que é uma igualdade, tá? Porém, agora, a incógnita, para poder ser uma equação exponencial, ela virá como expoente, tá? A diferença vai ser essa, beleza? Então, uma equação exponencial é uma expressão matemática que contenha uma igualdade e uma incógnita na forma de expoente, belezinha? Vamos lá. Pessoal, vou tentar ir o mais rápido possível, porque essa aula é um pouco extensa, é um conteúdo bastante extenso. Então, vou tentar agilizar algumas coisas. Potenciação. Por que a gente vai falar de potenciação? Conteúdo lá de sexto ano, sétimo ano. Eu suponho que vocês tenham aprendido, mas a gente precisa revisar para poder aplicar as propriedades de potenciação nas equações exponenciais. Então, vou passar por cima aqui rapidamente para a gente não se prender muito. Vamos lá. Primeira propriedade, potência de expoente 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Assim como qualquer número é igual a ele elevado a 1. Então, vejam essas propriedades sempre como ida e volta, porque a gente usa os dois modos na equação exponencial. Como assim ida e volta? Se eu tiver o número 5, eu posso reescrevê-lo como 5 elevado a 1 em alguma situação. Da mesma forma aqui, ó, 8, potência de expoente 0. Todo número elevado a 0, com exceção do próprio 0, vai ser igual a 1. Tá? 8 elevado a 0 é igual a 1, tal. Então, numa equação, se você vê o número 1, pode ser que em algum momento você precise colocá-lo como potência de expoente zero. Não sei, mas enfim, só para servir de exemplo para vocês. Vamos lá. Potência de expoente negativo. Quando eu tenho expoente negativo, eu preciso inverter aqui, tá? No caso aqui era A sobre 1, né? Tem o númerozinho 1 aqui escondido. Aí o 1 que estava embaixo veio para cima e o A que estava em cima veio para baixo. E o sinal que era negativo positivou aqui, beleza? Se eu tiver, por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 2, isso daqui vai ser 3 sobre 2 elevado a 2. Veja que o 2 que estava em cima veio para baixo e o 3 que estava embaixo veio para cima. E o sinal do expoente, que era negativo, ficou positivo. Não preciso colocar quando ele for positivo, tá? E uma propriedadezinha que eu já adianto aqui para vocês, quando eu tiver uma potência de uma fração, esse 2 aqui ele vai estar levando tanto o numerador quanto o denominador. Então a resposta aqui seria 9 sobre 4, tá? Que é 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Beleza? Então, lembrando, o 2 vai levar tanto o 3 quanto o 2 aqui embaixo. Show? Vamos lá. Potência de expoente na forma de fração. Quando eu tiver uma situação dessa, esse m que está em cima vem para baixo e esse n que está embaixo vem para cima. Exemplo, 8 elevado a 1 sobre 3. Isso daqui vai ficar, coloco o 8 aqui, né? O 3 que está embaixo vem aqui para cima e o 1 que está em cima vem aqui para baixo. Então, raiz cúbica de 8, que é 2, beleza? Potência de base negativa. Quando eu tiver potência com a base negativa, só lembrando, tá, pessoal? Potência é uma coisa desse tipo aqui. A elevado a x igual a b. A elevado a x ou b é o que a gente chama de potência, tá? X é o expoente e a vai ser a nossa base, certo? Então se familiarizem com estes nomes. O x é o número que está em cima, é o expoente, e o que está embaixo é a base, beleza? Então, potência de base negativa, ou seja, o número de baixo é negativo. Quando o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Quando o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Só observar aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos.
e isso vai se aplicar a qualquer expoente ímpar. Se fosse 5, aí seria menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos, ficaria menos, tá? E quando o expoente for par, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais e acaba, beleza? Então gravem isso também. Agora as operações com potenciação, propriedade de operações. O produto de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Usamos muito isso, tá? A gente vai ver nos exemplos mais à frente, mas a gente usa bastante isso. Olha aqui, 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2 é igual a repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Então 5 elevado a 6. Tranquilo? Divisão de potências de mesma base, mesma coisa, só que vai mudar o sinalzinho aqui. Ao invés de somar os expoentes, a gente vai subtrair os expoentes. Veja só, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Repete a base e subtrai os expoentes, 8 menos 5, né? Fica 2 elevado a 3. Tranquilo? Então, muito importante essas propriedades aqui. Potência de potência, também vou usar bastante isso daqui para resolver a questão com vocês. Quando eu tenho uma situação como essa, eu vou multiplicar os expoentes. Porém, como eu falei, olhem para essas propriedades como ida e volta. Se eu tiver isso daqui, ó, eu posso tranquilamente transformar nisso daqui. Ou seja, se eu tiver uma potência com os expoentes se multiplicando, eu posso transformar em uma potência de potência. Aí só tem que tomar cuidado com uma coisa. A elevado a m vezes... Vou mudar para não ficar aparecendo. X vezes y, tanto faz transformar em a elevado a x elevado a y ou a elevado a y elevado a x. Eu posso usar dos dois jeitos de acordo com a minha necessidade, tá? Só atentem a isso, beleza? Então, aqui ó, 5 elevado a 3 elevado a 2, eu simplesmente multipliquei o 5 vezes o 2. Aqui eu coloquei ele aberto para vocês verem, né? 5 elevado a 3 duas vezes vai ser 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, e 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5. Quantos 5 eu tenho aqui? 6. Então, essa forma é uma forma de simplificar, de não ter que fazer isso, tá? Aqui eu ainda coloquei, né? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, isso tudo elevado a 2. Então, vai ter que colocar duas vezes isso daqui, beleza? Então, potência de um produto. O que eu quero dizer aqui? Que esse N que está elevando esse produto vai elevar tanto o A quanto o B. Aqui, ó. O 4, ele eleva tanto o 2 quanto o 6. A mesma coisa se aplica no que a gente viu lá atrás, tá? Se eu tiver 2 sobre 3 elevado a 4, esse 4 eleva tanto o 2 quanto o 3. Aí aqui seria potência de uma divisão, tá? Mas a ideia é a mesma da que é para o produto. O númerozinho que está aqui em cima vai levar todos os membros da operação. E essa última propriedadezinha que é a mais importante para o que a gente vai trabalhar agora, igualdade de potências de mesma base. Eu tenho aqui base 3 e base 3. As bases são iguais, separadas por um sinalzinho de igual, então eu simplesmente cancelo essas bases e fico só com os expoentes, x igual a 10. Mas por que isso? Imagina que eu tenho 3 elevado a x igual a 9, por exemplo. 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, né? 3 elevado a 2. Então, para que isso daqui seja igual a 9, o 3 tem que estar elevado a quem? A 2. Então, x é igual a 2. Eu cancelo as bases e fico só com os expoentes. Ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma regrinha, né? Algumas regrinhas. Primeiro passo, aplicar as propriedades de potenciação cabíveis para simplificar as expressões. Segundo passo, reduzir os dois lados a uma só base, para a gente poder cortar. E o terceiro passo é justamente esse, cortar, eliminar a base e trabalhar com os expoentes em forma de uma equação. Vamos ver aqui esses casos.
Acontece muito isso, tá, pessoal? Aqui você vê que aqui tá 2 e aqui tá 32. Não estão iguais. Mas eu preciso igualá-los. Como é que eu faço isso? Eu vou fatorar o 32 em números primos. 2 vai dar 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, certo? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, corta e corta, x é igual a 5, beleza? Desse lado aqui, ó, mesma coisa, 625. De um lado eu tenho 5, do outro 625. Como é que eu transformo os dois a uma só base? Reduzir os dois lados a uma só base. Fatorar também, 625 dividido por 5 vai dar 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Da mesma forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, 5 elevado a x mais 3 é igual a 5 elevado a 4. Corta aqui, porque agora eu tenho mesma base, né, separado pela igualdade. Então, vou ficar só com os expoentes. X mais 3 é igual a 4. X é igual a 4 menos 3. X é igual a 1. Show? Vamos lá. Agora aqui a gente começa a trabalhar a resolução de equações exponenciais. Tem 5 equações, 5 exemplos, eu acho, para a gente fazer. Tentarei ser o mais breve possível, mas detalhando o máximo possível. Eu gravei esse vídeo mais cedo e deu 40 minutos, então quero reduzir esse tempo. Vamos lá. Bom, primeiro passo aqui, ó, eu preciso... Ixi, a gente já começa com a questão boa, vamos lá. Eu vou aplicar as propriedades aqui, certo? No caso, só essa daqui. Só vou ter que reduzir este lado a princípio. Vai ficar como? 3 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 27. Eu vou fatorar aqui. 3, 9, 3, 3, 1. Opa. 3 e 1. Isso é 3 elevado ao cubo. Então vai ficar 3 elevado ao cubo elevado a menos x. Olha, a primeira propriedade que a gente já vai usar, potência de potência, né? Multiplica os expoentes, certo? Então, 3 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 3 elevado a menos 3x. Eu tenho agora as bases igualadas, então eu posso cortar aqui. Vai ficar x ao quadrado, vou fazer tudo normal, menos 4 igual a menos 3x. Esse menos 3x passa para cá, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. O que é que eu tenho aqui? Aquele conteúdozinho bem gostoso que a gente viu um dia desses, né? Equação do segundo grau. Então, vamos lá. Bom, aqui eu vou admitir que vocês têm o conhecimento de equação do segundo grau, que vocês estudaram, revisaram e aprenderam. Então, vou um pouquinho mais rápido do que quando a gente estava vendo a equação propriamente. Delta é igual a 9, que é b ao quadrado, mais 16, que seria menos 4ac, né? Mas como tem esse sinalzinho negativo, eu já coloco aqui o positivo para adiantar. E 4 vezes 4, 16. Então, delta é igual a 25. X é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2. X' é igual a menos 8 dividido por 2, que é menos 4. E x, duas linhas, é igual a menos 3 mais 5, que é 2, dividido por 2, que é 1. Então, encontramos a nossa soluçãozinha aqui, tá? Vamos seguindo. Se x é um número real, resolva a equação exponencial abaixo. Uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, é esse 3 elevado a 2, ou 3 elevado a 2x.
Isso me dá um primeiro indicativo de que a gente vai ter que trabalhar uma equação de segundo grau aqui. Mas vamos na verdade aqui era mais 1, tá? 3 elevado a x mais 1, não esse 1 embaixo. Então, vou reescrever aqui, 3 elevado a 2x mais 3 elevado a x mais 1 igual a 18. Então, vou aplicar as propriedades de potenciação que eu conheço. Aqui, ó, 3 elevado a 2x é a mesma coisa que 3 elevado a x elevado a 2, certo? 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Tranquilo? Então, vou reescrever essa equação utilizando essas situações aí. 3 elevado a x elevado a 2 mais 3 elevado a x vezes 3. Esse menos 18 eu vou passar para cá. Menos 18. Agora, pessoal, aonde tiver 3 elevado a x, eu vou substituir por y. Então, vai ficar y ao quadrado mais 3y. Ele era aqui, eu só inverti o lado com o 3. O 3 veio para cá, mas não altera em nada. Menos 18 igual a 0. Isso tudo aqui é igual a 0, tinha esquecido, tá? Mais uma vez, uma equaçãozinha de segundo grau. Delta vai ser 9 mais 4 vezes 8, 32. 32 mais 40, 72. Delta é igual a 81, né? 72 mais 9. Y é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 81, que é 9, sobre 2. 2 vezes A, né? O A é 1, então segue o jogo. Y' é igual a menos 3 menos 9, que dá menos 12, dividido por 2, menos 6. Y, duas linhas, menos 3 mais 9, dá 6. 6 dividido por 2, 3. Ah, acabou a questão, professor. Mentira, acabou não. Por quê? Ele quer saber a solução para o x e não para o y. A gente encontrou os valores de x, de y. Então agora a gente vai ter que vir aqui, ó, e substituir. 3 elevado a x é igual a 3. Por exemplo, 3 elevado a 1. Eu tenho as bases igualadas, eu posso cortar. X é igual a 1. Uma solução já tem. Vamos ver se a outra também me dá uma solução. 3 elevado a x é igual a menos 6. Isso daqui não tem o que fazer, então fica isso daqui como resposta, tá? X é igual a 1. Vamos lá. Dada a equação tal, podemos afirmar que a solução é um número... Vamos lá. O que é que eu estou observando aqui? Que esse 8 pode ser escrito na forma de potência de base 2 e esse 4 também. Então, vamos fazer isso. Por enquanto, vamos fazendo isso. 3... Que 3? 2 elevado a 3x menos 2, que multiplica 2 elevado a 3 elevado a x mais 1, que é igual a 2 elevado a 2 elevado a x menos 1, tá? Aqui eu tenho potência de potência, lembre-se que eu tenho que multiplicar. E quando eu vou multiplicar, esse 3 aqui ele vai multiplicar tanto x quanto 1, tá? Vai ser aquela propriedade do chuveirinho lá. 3 multiplica x mais 1. Então vai ser 3x mais 3, beleza? Vamos dar a cor aqui. 2 elevado a 3x menos 2, que multiplica 2 elevado a 3x mais 3. Mesma coisa aqui, ó, o 2 vai multiplicar o x e o menos 1. Então,
2 elevado a 2x menos 2, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho produto de potência de mesma base, né? A base é 2, eu tenho um produto. Então, o que é que eu vou fazer? Repete a base e soma os expoentes. 3x menos 2 mais 3x mais 3, igual a 2 elevado a 2x menos 2. Dá para simplificar indo do outro lado, vai ficar o quê? 2 elevado a 3x mais 3x, 6x menos 2 mais 3 mais 1, que é igual a 2 elevado a 2x menos 2. Agora eu posso vir aqui e cortar, né? Porque eu tenho bases iguais. Sobrou quem? 6x mais 1 igual a 2x menos 2. Esse 2x vem para cá negativo, então 6x menos 2x é igual a menos 2 menos 1. 6x menos 2x, 4x, igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre 4. Então, essa é a nossa resposta. Vamos analisar as alternativas aqui. É um número natural a solução? Não é, né? Porque número natural é 0, 1, 2, 3, 4. Vamos descobrir logo quem é esse valor aqui? 3 dividido por 4. Não dá para dividir, coloca 0 aqui. A vírgula vai dar 7, 28. Sobra 2, baixo 0, 75. Então, x é igual a menos 0,75, ok? Beleza. Só para agilizar aqui. Então, não é um número natural, né? Menos 0,75, primeiro que ele está negativo aqui. Então, já não poderia ser, porque número natural não admite valor negativo. Maior do que 1. É um número maior do que 1? Não é. De módulo maior do que 1. Módulo é ele positivo. Então, seria mais 0,75. Porém, ainda não é um número maior do que 1. É um número par? Não, não é um número par. E é um módulo de módulo menor do que 1? É. Né? É um número de módulo menor do que 1. Módulo disso daqui é 0,75. E 0,75 é menor do que 1. Então, essa seria a resposta. De módulo menor do que 1. Vamos seguindo. Questão da Mackenzie. Essa questão é boa. Dá um trabalho. Vamos lá. De novo apareceu esse 2 elevado a 2 aqui. 2x, né? Que me dá uma ideia de equação do segundo grau. Vamos descobrir aqui. 2 elevado a 2x, que multiplica 2, menos 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a 4, que é 16. Eu já vou transformando aqui para ganhar tempo, tá? Aí do outro lado, 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a 2, que é 4, menos 32. 32 eu não vou transformar agora não. Seria 2 elevado a 5, né? Mas por enquanto deixa ele assim, pode ser que a gente use ele assim. Agora, esse 2 elevado a 2x aqui, eu vou usar a potência de potência. Ele vai ficar 2 elevado a x elevado a 2 vezes 2 menos, aí o resto eu repito, vezes 16 igual a 2x vezes 4 menos 32. Vou usar aquele mesmo artifíciozinho que a gente usou lá atrás. 2 elevado a x vai ser igual a y, tá? Então vamos substituir. Onde tiver 2 elevado a x vai virar y. Y ao quadrado, já vou trazer esse 2 para cá. Esse 2 aqui, ó, ele inverteu, ele veio para cá, tanto faz, não vai mudar nada. Menos 16y, né? Esse 2x aqui passou a ser y, por causa deste artifício que a gente utilizou, igual a 4y menos 32. Então, vamos passar esses dois aqui para o outro lado, invertendo seus sinais. 2y ao quadrado
menos 16y menos 4y mais 32 igual a zero, tá? Esse 4y passou menos 4y e esse menos 32 passou mais 32. 2y ao quadrado menos 16y menos 4y fica menos 20y mais 32 igual a zero. Pessoal, eu vou simplificar essa equação para ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou dividir tudo por 2. Então, 2y ao quadrado dividido por 2 fica y ao quadrado só. Menos 10y, ou 20y dividido por 2 fica 10y. Mais 32 dividido por 2 dá 16. Isso tudo igual a zero. Então, tenho aqui uma equaçãozinha do segundo grau, né? Vamos resolver. Delta é igual a 100 menos 16, 4, 64. Delta é igual a 36. Y é igual a 10 mais ou menos 6 sobre 2, né? Que é o menos b. Como ele é negativo já, então vai ficar menos com menos, mais 10. Mais ou menos raiz de delta, que é 36, fica 6, sobre 2 vezes o a, que é 1, fica 2. Y' é igual a 10 mais 6, 8. Eu estou dando a resposta. Desde aqui, eu já dou um passo à frente. 10 mais 6, 16 dividido por 2, 8. E y duas linhas, 10 menos 6, 4. 4 dividido por 2, 2. Ah, encontrei a resposta, professor. Não, você encontrou os valores de y. Agora a gente tem que pegar isso daqui e encontrar os valores para x. Então, vou substituir 2 elevado a x igual a y', né? Que é 8. 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Corto as bases, fica x igual a 3. Show, encontrei um. Aí, o outro agora. 2 elevado a x é igual a 2, né? 2 elevado a 1. Então, x é igual a 1. Agora sim, eu encontrei as duas raízes para x. Vamos chamar de x' e x duas linhas. O que a questão quer? Ela quer a soma das raízes. Então, é simplesmente somar x' com x duas linhas, ou seja, 3 mais 1, que vai ser a alternativa C. Beleza? Vamos embora. Isso daqui tranquilo. 0,5 eu preciso ter em mente que é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? Tudo isso elevado a x. E 1 sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 4. Por quê? Veja só. O 4 vai levar o 1 e vai levar o 2. Então, vai ficar 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Né? 1 elevado a 4 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 4. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, tanto eu posso escrever dessa forma, como dessa forma aqui. E para a questão que eu estou trabalhando, eu vou escrever na base 1 meio. Então, 1 sobre 2 elevado a 4. Acabou, né? Por quê? Eu tenho as bases iguais, então eu posso simplesmente cortar as bases e encontrar que x é igual a 4. Beleza? Então, encontramos o valor de x. Tranquilo. Ah, professor, eu não sei trabalhar com fração. Então, vamos inverter as frações? 1 meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. 1 meio elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 4. Né? Lembra da propriedade da potência de expoente negativo. Eu tenho que inverter o número. Então, agora eu posso cortar aqui, fica menos x igual a menos 4. Como eu não vou ter sinal negativo no x, eu multiplico por menos 1.
x é igual a 4. Mesma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Último exemplo, bem rapidinho, bem fácil também. 2 elevado a 48 sobre x é igual a 2 elevado a 3, né? O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, corto aqui, corto aqui. Fica 48 sobre x igual a 3. Produto dos meios pelos extremos, 3x igual a 48. X é igual a 48 dividido por 3, que vai dar x igual a 18 por 3, 6, 6, 10, 16. Pronto, agora vamos analisar as alternativas aqui. Acabou, múltiplo de 16. Não precisava nem olhar as outras, mas vamos ver. É um múltiplo de 3? Não, né? Seria 3 vezes 5 daria 15, não dá 16. 3 vezes 6 dá 18, também não dá 16. É um número primo? Número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. No caso, 16, além de ser divisível por 1 e por 16, por ele mesmo, né? Também é divisível por 2, por 4, por 8. Então, não é um número primo. É um divisor de 8? Aqui pode pegar muita gente. Porque ele está perguntando se 16 é um divisor de 8. Mas não. Quem são os divisores de 8? 2, 4, 8, 1. Esses são os divisores de 8. Né? São os números que dividem 8. 16 é dividido por 8, mas não é um divisor de 8. No caso, 8 é um divisor de 16, ao contrário. Tá? E divisor de 9 também não. Então, a resposta correta seria essa daqui. Beleza, então, consegui reduzir 10 minutos do primeiro vídeo que eu tinha gravado. Show. E é isso. Vou mandar as atividades para vocês sobre esse assunto. Próxima aula a gente vai falar sobre função exponencial. Vai ser mais curto, porque vai ser basicamente isso daí, só que de uma forma mais contextualizada, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp, que eu vou estar ajudando vocês. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.